Para mim, contratar é algo muito mais relacionado a vender do que a comprar. As pessoas acham que contratar se equipara a comprar. Eu estou com uma vaga, pago tanto, quem se interessa? As pessoas acham que é isso. E para mim é o contrário, é relacionado a vender. Por quê? Porque eu tenho que provar para a pessoa que a minha oportunidade é melhor para ela. Como que eu faço isso? Eu faço isso usando as armas que eu tenho, não as armas que eu não tenho. O que acontece? Se eu vou competir, às vezes, com um grande, o grande, ele talvez tenha coisas que eu não tenho. Por exemplo, o grande, muitas vezes ele vai pagar um salário melhor, ele vai dar um benefício melhor, muitas vezes ele vai dar uma oportunidade de crescimento de cargo, de troca de cargo mais rápida, muitas vezes ele vai dar menos funções, ele vai dar menos tarefas. E talvez o pequeno não consiga isso no primeiro momento. Mas o que um pequeno consegue? Um pequeno consegue dar mais oportunidades para a pessoa, não digo ser promovida, mas para ela crescer profissionalmente, desde que essa empresa pequena ela tenha um bom plano de negócio, ela tenha um bom projeto, ela tenha uma boa possibilidade. E muitas vezes, se você olhar, é só você olhar assim, pô, aquelas vagas que estão no mercado, o que elas oferecem de bom? Beleza, mas quais são os pontos fracos que talvez a tua empresa não tenha? Vou te dar um exemplo assim, ó. Eu nunca me esqueço. E isso aconteceu exatamente comigo. Eu trabalhei numa empresa que era uma empresa grande, uma empresa com processos, uma empresa com padrões, uma empresa com uma equipe gigante, mas que, por mais que eu fizesse, eu não conseguia crescer naquela empresa. Por que eu não conseguia crescer? Porque não tinha oportunidade de eu mostrar o meu potencial. Eu estava engessado, num modelo totalmente engessado que a empresa tinha. Nesta outra empresa que eu fui, era uma empresa menor, mas eu cresci muito rápido. E quando eu fui contratado com o desafio de arrumar uma área, um certo setor que eles atendiam. E eu fui com a promessa de que se eu arrumasse, em até um ano, meu salário seria duplicado. Eu consegui arrumar em 3 meses e meu salário foi duplicado. Então eu enxerguei ali, opa, aqui é a oportunidade que eu tenho de crescer. Então aquilo foi uma vitrine muito legal. Quando eu saí de lá e quando eu abri minha empresa, só o fato de eu ter saído de lá já tinha me colocado na vitrine de muitas outras oportunidades, que se eu quisesse, graças a Deus não aceitei nenhuma, né? Mas eu tive propostas em ótimas empresas pelo fato de eu ter passado, de eu ter gerado resultados naquela empresa. Então por que eu estou contando isso? Porque é tudo a questão de você não querer brigar com o que você não tem, mas você brigar com o que você tem. E o que você tem que ter na mão? Em primeiro lugar, você tem que ter uma cultura forte, definida. Ah, mas a empresa está começando. Beleza, mas já tem que começar com isso pronto. Você tem que mostrar para as pessoas que ela vai ter um bom ambiente para estar trabalhando com você. Vai ter bons desafios, que ela superando esses desafios, ela vai ter oportunidade de crescimento, talvez mais rápido, porque talvez no grande ela tenha vários filtros. Quais são esses filtros? Supervisor, gerente, encarregado, que estão acima dela, talvez até boicotando ela, impedindo ela de crescer. Então, se você quer atrair os bons, você tem que mostrar isso. Cara, aqui na minha empresa, talvez você vai vir, você vai ganhar menos que no outro lá, mas se isso e isso acontecer em pouco tempo, você consegue estar melhor do que se você estivesse lá. Então, é isso que você tem que mostrar, aquilo que você tem de bom na tua empresa. Aqui você vai estar trabalhando diretamente comigo. Lá você vai ter, talvez, vários filtros até você chegar no decisor. Aqui você vai ter oportunidade de colocar as suas ideias, apresentar as suas ideias de uma forma mais leve. Talvez lá não. Então, basicamente, é isso que você tem que pensar. O que você vai mostrar para essas pessoas que é vantagem trabalhar com você? Algumas pessoas são movidas pelo desafio. Eu já contratei muita gente enquanto pequeno que eu estava disputando com empresas muito grandes e pagando menos. Mas por quê? Eu consegui mostrar o potencial, a oportunidade de crescer. A principal pergunta é: por que a pessoa deveria escolher trabalhar com você? Essa é a pergunta. Você tem que olhar para a tua oferta, você tem que olhar para a tua empresa e pensar assim, ó, eu escolheria essa oportunidade? Se eu tivesse nesse lugar, se eu fosse essa pessoa ideal, porque qual que é a lógica de contratar?
A lógica é extremamente simples. Eu começo pela descrição de cargo, eu começo pela engenharia de cargo, descrição de cargo, vou para a engenharia de cargo, desenho esta vaga, e eu começo a imaginar a pessoa ideal aqui, como que ela é, como que ela tem que ser, como que ela pensa. Beleza, e se eu fosse essa pessoa, eu acharia legal essa oportunidade? Isso é uma coisa que muita gente não faz. Olhar para a oportunidade e pensar assim, se fosse eu aceitaria essa oportunidade? Ela seria interessante para mim? Se a resposta for não, não adianta ir para o mercado. Porque se a resposta for não para você, você não vai atrair gente boa, você vai atrair gente desesperada. E a pior coisa que tem é gente que olha para tua vaga e diz assim, ela me serve. Não é esse tipo de pessoa que eu quero contratar. Eu quero contratar uma pessoa que diz assim, é tudo que eu quero, é essa oportunidade. Eu tive opção de escolha, mas eu escolhi você. Por isso que eu falo assim, ó, contratar é casamento. Você escolhe quem contratar, mas a pessoa também tem que te escolher. Se não é assim, não funciona. Eu tenho um amigo meu que ele era um calhadão, assim, já estava nos 40, não conseguia relacionamento sério. A primeira que mais ou menos ele gostou, ele pediu um casamento. Tá lá 3 anos e o casamento tá uma bosta. Ela apaixonada por ele, tá, legalzinho. Então, a contratação é a mesma coisa, sabe? Se não casa, não fecha. Se não rola aquela troca, pô, eu quero te contratar, mas eu também quero trabalhar aqui, não vai funcionar. Não dura. A pessoa fica ali um tempo até achar outra. Até achar outra vaga. Esse meu amigo tá com ela até achar uma outra. Uma hora ele vai achar outra e vai largar ela. Entende? Contratar é a mesma coisa. Agora, fato é duas coisas, tá? Salário pesa muito e benefícios pesa muito. Não tem jeito. Benefício, às vezes a pessoa abre mão de um salário mais alto por um benefício mais alto. Então, benefício é uma coisa que para a contratação CLT hoje super pesa. Vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, plano odontológico, essas paradas. Ai, mas encarece, campa. Pois é, mas nós estamos falando de contratar gente boa, né? Então isso super pesa. As pessoas sempre vão olhar para isso. Porque o que acontece? Para mim contratar é algo muito mais relacionado a vender do que a comprar.